Eu não sou um bom contador de histórias, mas eu vou contar uma história pra vocês hoje de um trauma que eu passei no ano passado. E eu não tenho dinheiro pra psicóloga, então eu vou contar pra vocês. Eu morava em Brasília ainda e eu viajei no começo do ano passado e eu fui e voltei pra Brasília de ônibus, né? Viajando de ônibus. E aí, no meio do caminho, na estrada, o ônibus foi assaltado de madrugada e a gente foi rendido por uma quadrilha que queria roubar muamba. Só que era uma quadrilha muito burra. E eles pegaram o ônibus errado. Meu ônibus não tinha muamba, só tinha eu mesmo, assim. E eu não valho muita coisa assim, sabe? E aí eu lembro que eles tentaram parar o ônibus no tiro, eles começaram a atirar na direção do ônibus. E eu tava dormindo, e aí eu escutei o barulho, né? Pum! Aí eu acordei e falei, ih, furou o pneu. Aí o ônibus continuou correndo, eu falei, caralho, que pneu bom. É Michelin, será? Aí continuou, pum, pum, pum. Eu, cara, que porra é essa? Aí o motorista jogou para acostamento e parou. Aí nisso uma menina que tava na janela gritou, é assalto. Eu falei, porra, fudeu. Aí os caras entraram com arma assim, bora, mão na cabeça, mão na cabeça. Aí eu botei a mão na cabeça, fecha a cortina, todo mundo, fecha a cortina. Eu fui fechar a cortina, mão na cabeça, eu botei a mão na cabeça. Fecha a cortina, eu fui fechar a cortina, mão na cabeça. Quando eu vi, eu tava assim. Aí os caras entraram e falaram assim, ó, a gente não quer fazer mal pra ninguém. Aí eu falei, então desce do ônibus. Meio que já tá fazendo, né? Não tem lógica. A lógica dos caras é a mesma lógica daqueles caras do YouTube. Já viu que eles falam assim, hoje eu vou ensinar como ganhar dinheiro de forma honesta no GTA. Primeiro passo, roube um carro. É a lógica do maluco, tá ligado? Aí tinha uma menina que tava sentada na primeira poltrona. O cara mandou ela esvaziar a bolsa dela e passar recolhendo o dinheiro de todo mundo. A menina era uma passageira. Ela virou uma terceirizada. E aí depois ele roubou dela. Então ela não é aquela terceirizada que quando ela é demitida ela recebe os direitos trabalhistas. Tá? Não, ela é PJ mesmo. Ela é lascada, que nem nós. Caralho. E aí eu tava sentado com... Eu tava muito nervoso, eu sou uma pessoa extremamente lerda, tá ligado? Eu tenho TDAH, eu descobri esses dias que eu tenho TDAH, que eu marquei psiquiatra e esqueci de ir. Aí, eu sou lerdo, então assim, eu fico nervoso, eu não entendo o jeito que as pessoas falam. E aí um cara queria que todos os homens levantassem um de cada vez pra revistar a gente, pra se a gente não tava escondendo nada nos bolsos. E eu tava com muito medo, e aí nessa hora eu percebi que um dos assaltantes era do sul, porque ele tinha sotaque e ele tava chamando todos os homens de piá. E foi nessa hora que eu parei de levar o assalto a sério. Porque eu tava com muito medo e muito nervoso, eu tô escutando piá pra cá, piá pra lá. O que porra é piá que esse cara tá falando? Aí quando chegou na minha vez dele me revistar, ele botou a arma assim na minha cara e falou, bora, levanta, piá. Falei, quê? Aí ele, bora, piá, bora, piá. E eu com a mão na cabeça, piu, 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 piu. Eu levei um tapão. Eu tô escutando piá até hoje. Caralho, mano, foi bizarro, pô, bizarro. Eu tava sentado do lado direito do ônibus. Do lado esquerdo tinha uma senhorinha muito velhinha. Muito velhinha, muito velhinha. Eu tava com dó dela porque ela tava viajando sozinha. Ela era muito velhinha, muito velhinha. E ela era surda. Ela tava com um aparelho auditivo. E um dos assaltantes, na maldade, tirou o aparelho auditivo dela. Não tinha a menor necessidade. Ele só foi lá e puxou do ouvido dela. E ela, na inocência, pediu pra devolver. Ela falou, não, devolve meu aparelho. Aí o cara falou, depois eu devolvo. Aí ela, quê? Aí ele, depois eu devolvo. Ela, hã? Aí ele botou o aparelho de volta no ouvido dela e falou, depois eu devolvo. E puxou o aparelho. E eles ficaram nisso por muito tempo. Ele falava assim, bora, passa o celular. Ela, que? Ele, passa o celular. Fecha essa cortina, ele quer? Fecha essa cortina. Tu é surda, ela quer? Ele, tu é surda, ela só. Mano, foi muito tempo nisso. Foi muito tempo. Aí, chegou numa parte da estrada que o cara que tava rendendo o motorista lá na frente mandou ele entrar numa estrada de terra. E tava de madrugada, tava muito escuro. Parou na estrada de terra, desligou o ônibus e desceram pra roubar o bagageiro. Aí, enquanto os caras roubaram o bagageiro, quem ficou lá em cima com a gente aproveitou pra fazer a limpa no que a gente tinha. Então, roubaram tudo. Pertence pessoal, relógio. Todo mundo tava de relógio, perdeu o relógio. Levaram o relógio de todo mundo. Quando os caras terminaram de fazer a limpa, o cara falou assim, ó, a gente tá indo embora do ônibus agora, a gente vai jogar a chave no mato. Só que vocês só podem descer pra procurar depois de 40 minutos.
Aí nisso uma velha que tava lá no fundo gritou: oxe, como é que nós vai saber que deu 40 minutos? Falei, cala a boca, porra, tu quer ser inteligente agora, os caras tão armados. Conta, porra. Caralho, porra. Aí achamos a chave, fomos seguir viagem, aí tinha muita estrada pela frente, porque tinha que procurar a delegacia, fazer boletim, um monte de coisa. Aí nisso você vai conversando com as pessoas que passaram por essa situação, você vai fazendo amizade com a galera, a gente foi se acalmando, foi conversando, papo vai, papo vem, uma mulher virou e falou assim, gente, quando a gente recuperar os celulares, vamos fazer um grupo no Zap? Eu falei, pra quê, pô? Os assaltados 2022. Todo mundo mandando figurinha do Bolsonaro, bandido bom é que rouba mala. Não, pô, não faz grupo no Zap, eu sou contra grupo no Zap, não faço. Ai, mano, e como eu falei, cara, isso foi um trauma, assim, foi um trauma. A psicologia fala que quando você passa por um trauma, né, a moça vai saber, né, disso, que a gente reprime memórias, né, quando a gente passa por traumas, a gente reprime memória, uma forma de defesa, né, pra gente não lembrar de todas as coisas horríveis que aconteceram. Eu contei em alguns minutos pra vocês o que aconteceu em 2 horas, tá ligado? O assalto durou umas 2 horas, isso é tudo que eu lembro. Mas tem uma parada que eu acho que eu nunca vou esquecer, essa memória eu dou graças a Deus, que eu nunca esqueci, que foi o finalzinho do assalto, que foi a hora que os caras desceram do ônibus, fora que eu relaxei. Tirei a mão da cabeça, tirei a mão da cortina e falei, finalmente esse pesadelo acabou. Só foi eu falar isso, um dos assaltantes voltou sozinho pro ônibus. Aí eu falei, ah, não. Falei, mano, o que esse cara quer? Por que esse cara quer? Aí ele veio andando com a arma, assim, no meio do corredor do ônibus, andando assim. Eu falei, cara, esse cara vai me matar, ele vai me matar. Aí passou por mim, eu falei, ufa, vai matar outra pessoa, que bom. Tomara que seja a véia do relógio. Eu não gosto dela. Aí ele parou do lado da velhinha surda e colocou o aparelho auditivo de volta no ouvido dela. E falou, não vou devolver. Puxou e foi embora. Muito obrigado, senhoras e senhores. Meu nome é Igor Nascimento. Façam muito barulho pro meu amigo Luciano Guima. Palmas até ele chegar aqui.